palco, isso aqui é um altar. E assim como fez Moisés quando se encontrou com Deus, e Deus disse: tire os seus sapatos, pois aqui é um lugar sagrado. Eu tiro os meus sapatos, porque é um lugar sagrado. Vamos começar botando os pingos nos is. O que uma recém-convertida, eu sou convertida há 2 anos e meio talvez, tem para dizer para vocês que talvez caminhem na fé até mais tempo do que eu tenho de vida? Eu tenho 41 anos. Era para vocês falarem, não parece. Mas como diz o meu amigo Dave, vamos ensaiar, porque tudo que é ensaiado é melhor. Eu tenho 41 anos. Para, gente, que isso? Obrigada. Mas eu acho que uma recém-convertida tem uma coisa que eu falei para minha mãe, e a minha mãe não tem a menor ideia do que está acontecendo comigo, mas ela me apoia. E isso é a melhor coisa que uma mãe pode fazer por um filho: apoiar ele em todos os momentos que ele estiver vivendo, não se distanciar dele, escutar o seu filho, olhar para ele com amor, sabendo que se for uma fase ruim, eu vou estar lá, e se for uma fase boa, eu vou estar lá também. E a minha mãe disse: o que é um coração quebrantado, do qual você fala tanto? E eu disse: mãe, um coração quebrantado é um coração que se sensibiliza, que se emociona, é um coração que sente a presença do Espírito Santo, é um coração que consegue chorar a dor do outro, consegue amar o amor do outro, consegue torcer pelas coisas boas da vida do outro. E quando você é um recém-convertido, você vive esse primeiro amor com Jesus. Quem aqui está vivendo o primeiro amor com Jesus? Glória a Deus por isso. Uma das minhas orações é que esse primeiro amor nunca acabe, e que se ele acabar, que ele comece de novo, que não comece um segundo amor, mas que comece um primeiro amor de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então eu vim aqui com o coração quebrantado e com muito amor falar para vocês de como Jesus me alcançou, porque eu sou uma mulher muito improvável de estar aqui. Quando eu passava na Marginal e via essa loucura que a Bispa Sônia fez, maravilhosa, com 15 mil mulheres, e todas falando de Jesus, eu lembro que meu marido falava: vida, ali tem 15 mil mulheres falando de Jesus. Eu falava: mas que loucura! E mais uma vez, Deus se diverte muito com a minha vida, eu tenho certeza disso. Eu estou aqui, nesse altar, para falar que o amor dele me alcançou. Que o amor dele me encontrou, sabe? Quando eu digo que eu sou uma pessoa muito improvável de estar aqui, a gente não tem tempo para falar sobre isso, mas eu venho de uma família muito quebrada mesmo. E quando eu digo quebrada, não é separado, porque separado, tudo bem, não é o ideal, mas não é isso que define que a sua família é quebrada ou não. Mas uma família muito quebrada emocionalmente, onde eu tive que endurecer meu coração e virar adulta muito rápido. E a música me deu essa chance. A música me deu a chance de logo crescer e ter minha independência financeira e ter minha independência. E eu cresci para ser uma mulher independente, não para depender de homem, nem de nunca pensar em ter um marido, muito menos filho. Ou seja, ser uma parte de mulher, não a mulher inteira. E eu sentia uma falta muito grande. Eu buscava Deus em tudo, em pessoas, em outras religiões, mas tinha um buraco, sabe? Tinha um buraco, tinha alguma coisa que não se encaixava, tinha sempre uma angústia, tinha sempre uma tristeza, tinha um buraco do tamanho de Jesus dentro de mim. E ninguém tinha falado de Jesus para mim, nunca. Eu cresci sabendo de anjos, de santos, de chakras, cores,
Mas a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus Cristo foi com o Dave. E ele sabe disso. E eu estava no meu carro, escutando o Dave, quando de repente a presença de Jesus se fez no meu carro, de uma maneira inconfundível, que eu não podia mais ter dúvida de que Jesus estava ali, de que o mundo tinha parado naquele minuto, e não tinha mais angústia, não tinha medo, não tinha dor, não tinha nada. Tinha Jesus no meu carro. E quando eu cheguei naquilo, eu falei: Jesus é diferente. Jesus Cristo é a fonte. É a fonte de tudo que a gente precisa. A gente não precisa de mais nada a não ser Ele. Tem muitas pessoas que falam: Jesus é tão grande que eu nem ouso falar com Ele. Eu vou falar quando a coisa estiver séria, uma doença, um problema. Mas o que Ele nos ensina é que Ele quer ser o nosso melhor amigo. Como é que você sabe? Você tem filha? Filho? Vai ter. Em nome de Jesus. Como é que a gente sabe que é o filho da gente que está ligando pra gente? Como é que a gente reconhece essa voz? Porque Ele fala toda hora com a gente. Como que a gente quer reconhecer a voz de Deus se a gente não fala com Ele toda hora? A gente só vai passar a reconhecer essa voz na hora que a gente falar com Ele, tiver intimidade com Ele. O amor de Deus a gente não ganha, a gente não merece, a gente não compra. O amor de Deus por você, por cada uma de vocês aqui, de mim, Ele não aumenta por causa da sua fé. Vocês sabiam disso? Ele não aumenta por causa da sua devoção. O amor que Deus tem por você, Ele tem desde o ventre da sua mãe. O que aumenta é o seu nível de relacionamento com Deus. E a vida começa a ficar gostosa e prazerosa. E quando você vê, você tem dúvidas e você tem problemas, e você antigamente ligaria para alguém, e de repente você sabe que a única coisa que você tem que fazer é dobrar os seus joelhos e orar. Orar com o coração sincero, com o coração de Davi. Davi orava com toda a sinceridade dele. Ele dizia para Deus: está ruim, eu estou com dúvida, eu estou sofrendo, está frio, eu estou na caverna, mas eu creio no Senhor. Eu creio que o seu plano é maior do que o meu. Eu entendi, gente, que eu tinha que parar de orar pelas coisas que eu queria, porque as coisas que eu quero são muito limitadas, são pequenas e às vezes são erradas. Comecem a orar pelo que Deus quer para você. Comecem a orar para que o plano dele seja completo em você, em mim, e não pelo que a gente quer. Porque de verdade, a gente não sabe o que a gente quer. A gente pode até saber, mas esse pode não ser o lugar que Deus quer. Eu achei que eu ia ser colega da Paola de Oliveira, que eu ia ser atriz da novela das 8. E de repente eu estou aqui na Arena Renascer falando de Jesus para vocês. É isso aí, meus irmãos. Que lindo, né? A paz do Senhor. É muito lindo isso. Sabe por que eu fiz questão de trazer esta ministração da Luísa Posse aqui para vocês? Porque, irmãos, assim, meio em tantos escândalos, tantas coisas desagradáveis no Evangelho que está acontecendo, que está vindo ao público pelas redes sociais, que chega a doer os nossos corações. Imagina como Jesus está lá no céu vendo todos esses escândalos de canais que infelizmente acabam trazendo coisas desagradáveis do Evangelho. Oro para que todos eles se convertam e tenham mais sensibilidade pela palavra de Deus, porque muitos infelizmente estão acabando ajudando a escandalizar, né, o Evangelho. Mas o meu vídeo não é para isso, é aqui para mostrarmos, irmãos, que Deus ainda trabalha. Jesus jamais deixou de salvar almas. Olha que coisa linda a vida da Luísa Posse, né? Filha da Zizi Posse, conhecidíssima. É uma mulher
como deixou aqui na história, não vou contar toda a história dela aqui porque ela já falou, né? Mas uma mulher que pensava trabalhar como uma atriz, né, nas novelas, hoje ela terminou falando de Jesus. Ela está pregando Jesus, ela está pregando o Evangelho. E o que me chamou mais a atenção foi quando ela disse que é recém-convertida, né, mais ou menos 2 anos e alguns meses, né? E aí eu pergunto a vocês, quem de vocês aí ainda estão vivendo o primeiro amor? Ó, irmãos, eu costumo dizer aqui na igreja assim que a gente tem que estar sempre voltando ao primeiro amor, porque é um momento em que a gente realmente conhece a Jesus, né? Porque quando a gente larga esse mundão, sai das trevas, para se entregar a Jesus, é um momento magnífico, é um momento maravilhoso, é surreal. Ninguém pode explicar isso. Então, isso que a Zizi Posse ministrou aqui, anunciando a palavra de Deus. Imagina as pessoas que não são cristãs ouvindo uma mulher que cantava para o meio secular e hoje canta para Jesus. Ela renunciou, tá? Ela não canta mais músicas para o mundo, ela canta agora para Jesus. Ou seja, ela entendeu o chamado dela de verdade, o chamado dela foi encontrado. Então, igual o chamado dela foi, ela encontrou o chamado dela, você também pode encontrar o seu. Igual ela encontrou o chamado dela, eu também encontrei o meu. Então, irmãos, devemos sempre estar procurando o que Deus quer, não o que nós queremos. Ela falou uma parte também a respeito de nós orarmos no finalzinho da pregação dela, da ministração dela. Ao invés da gente orar e pedir aquilo que a gente quer e deseja, claro, Deus entende que a gente almeja sonhos, mas eu entendi muito bem a ministração dela, porque nem tudo que a gente pede é agradável a Deus. Então, às vezes, você fica pedindo a Deus, mas não sabe pedir. Tem uma parte que Jesus fala, né, lá em Mateus, que ele diz: se pedir com sabedoria, né, Deus vai nos dar. E se a gente não souber pedir, Ele não vai dar. Porque Ele sabe que não é bom para nós, irmãos. Então vamos procurar entender o plano de Deus em nossas vidas. Como a gente descobre isso? É sendo mais íntimo de Deus, tendo um relacionamento com Deus. Como a gente faz um relacionamento verdadeiro com Deus? É orando todos os dias, no acordar, à tarde, tirar momentos de reflexão diante ao Senhor. Buscar Deus, lendo a palavra, procurar conhecer a Bíblia Sagrada, entender o que aconteceu no Antigo Testamento, para entendermos melhor quem é Jesus no Novo Testamento, porque desde quando a Bíblia foi lançada, foi escrita, o Pentateuco por Moisés, o desígnio e a vontade de Deus sempre foi mostrar Jesus vindo a este mundo. Tudo que foi escrito por Moisés desde Gênesis até o final de Deuteronômio foi a respeito de Jesus, foi mostrando ao mundo, ao povo de Israel naquela época, né, que o Messias um dia viria e que eles precisavam entender esse processo, e por isso teve todo aquele ornamento sobre a arca, né, sobre os utensílios, sobre os sacrifícios. E quando Jesus chega, Israel não reconhece, não entende que o Messias que tanto eles, né, fizeram por obediência a Deus, né, os sacrifícios para que Deus remisse os seus pecados, perdoasse seus pecados quando ali fosse um animal sacrificado, né, em forma de Jesus que um dia viria e derramaria o seu sangue por mim e por você. Então, irmãos, esse vídeo eu não vou aqui trazer uma ministração, né, porque a ministração já foi dada. Eu só quero aqui falar mais um pouco assim do que eu entendo também desse momento que está acontecendo, esse momento que está acontecendo nos dias de hoje. Infelizmente, os irmãos que precisam, né, assim, conhecer melhor Jesus, estão deixando se escarnecer com esses escândalos gospel. Então, eu peço a você que ainda não é cristão ou que está com medo de ir para alguma igreja, não quer frequentar a igreja, cuidado, porque esse é um momento em que o inimigo ele começa a lançar dados malignos na nossa mente, para fazer a gente pensar que o certo é ficar em casa, que não precisa ir para a igreja, que só ficar em casa você pode adorar a Deus de casa. Isso é verdade, porque nós somos a igreja, né? Mas Jesus deixou bem claro que Ele é o cabeça, e já que Ele é o cabeça, nós somos o corpo, e se nós somos o corpo, temos que estar juntos, ministrando e adorando, aprendendo, participando da Santa Ceia, que é um simbolismo da união da igreja, né? Da confraternização mundial com Cristo. Ou seja, reconhecer que realmente estamos ali, que morremos junto com Cristo, estamos participando ali de tudo que Jesus fez por nós estamos participando através da Santa Ceia. Esse é o simbolismo da ceia, né? É uma conexão com Deus,
Quando nós participamos da Santa Ceia, estamos dizendo a nós mesmos, né? Eu faço parte do corpo de Cristo. Glória a Deus. Então, irmãos, não deixe de... Se você não quer ir para uma igreja porque essa igreja não lhe oferece uma segurança da palavra, não é o que a Bíblia realmente nos ensina, se estão realmente distorcendo a palavra de Deus, com a sabedoria de Deus eu digo, saia, fuja. Saia dessa igreja, procure uma igreja que realmente tenha Jesus como cabeça, que o foco seja a salvação, que as ministrações sejam a salvação, confronto contra o pecado, que tenha um entendimento, ensinamento sobre o inferno, sobre a condenação da alma. Então as igrejas que não pregam o verdadeiro evangelho, que pregam só prosperidade, fuja, saia dessa igreja. Eu não tenho medo de dizer isso, fuja, saia, porque você vai perder todo o tempo em que você tem que realmente conhecer a Deus, pensando que é só bênçãos, você vai pensar que é só prosperidade, você está vivendo uma vida mentirosa, porque Jesus não te chamou, nem me chamou, não nos chamou para viver uma vida de prosperidade. Jesus nos chamou para salvar a nossa alma, para que nós pregássemos o evangelho a todos os necessitados. E como isso é possível? Renunciando, abrindo mão de todos os seus bens, tudo aquilo que é agradável a você, você tem que abrir mão para poder realmente mostrar que você é convertido, que você é transformado e que nós não temos mais amores pelas coisas do mundo. Quando Deus diz que quem ama o mundo não ama Ele, Ele está falando disso, porque nós somos presos às coisas terrenas desse mundo e deixamos o plano de Deus em segunda parte. Mas quando nós sabemos viver tudo aquilo que Deus nos permitiu ter, eu falo até de riquezas, tá? Não é pecado ser rico, tá? Jesus só ensinou a gente ter cuidado com a riqueza, porque a maioria dos homens, por causa da riqueza, se afastam de Deus. Ou se enganam e enganam outros, dizendo que está vivendo uma presença, mas na verdade está ali preocupado mais com os seus bens materiais. Então, voltando ao assunto que eu estava falando, nós devemos entender que Deus nos chamou para uma vida de redenção, uma vida de salvação, uma vida de verdadeira conversão. E como a gente faz isso? Dizendo não a tudo que faz parte deste mundo, principalmente o sistema. Não viver preso ao sistema de Satanás, que Jesus disse que ele não é o príncipe desse mundo. Por quê? Porque ele sabe que no momento o sistema elege, muito sem saber disso, né? Eles acabam venerando e adorando a Satanás, porque tudo que é contra Deus pertence a Satanás. Tudo que o mundo faz, tudo que o sistema ensina, tudo que é contra a palavra de Deus é para Satanás. E quando você corrobora com tudo que é contra a palavra de Deus, você está corroborando com o sistema de Satanás. Só para terminar esse vídeo, fazer essa reflexão, tá bom? Pensa nisso que eu falei por último. Você quer Jesus? Renuncie o mundo em que você vive. Você quer Jesus? Renuncie tudo aquilo que você tem apego. Você quer Jesus? Morra para o mundo e nasça de novo pelas águas do Espírito, e que o Espírito Santo de Deus lhe transforme em uma nova pessoa, em uma nova criatura, como Paulo ensinou em suas cartas a todos os novos convertidos. Então essa é a minha reflexão. Estou aqui fazendo um relato, falando um pouco. Qualquer hora dessa eu vou falar um pouco de quem eu era, né? Para você que é novo convertido, pode estar aí do outro lado passando momentos difíceis, né? Eu vou falar um pouquinho das minhas experiências que eu vivi, que vivo ainda, né? Porque nós, até a volta de Jesus, nós vamos ter uma luta constante, não contra a carne, mas contra os espíritos maus que querem nos tirar da presença de Deus. Então, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, curte, compartilha, me diz o que você achou da ministração da Luísa, e Deus mostra que realmente ainda continua salvando não só os que estão no anonimato, mas também aqueles que estão na mídia, os considerados, né, famosos. Então, Deus trabalha na vida de todos. Deus não faz acepção de pessoas. É isso, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor.